Cordeiro de Deus. Aleluia. Aí diz a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque nós precisamos do Espírito Santo de Deus, é porque é Ele que move a igreja, é Ele que conduz a igreja, é Ele que ensina a igreja, é Ele que dá um direcionamento à igreja. Porque precisamos do Espírito Santo de Deus, porque Ele é uma pessoa, Ele fala, Ele se enriquece, Ele se distribui, Ele tem a vontade, o desejo que o ser humano seja liberto, porque Ele veio para salvar, o Senhor Jesus veio para salvar e libertar a humanidade. E o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus falou: enviarei um outro Consolador que estará convosco todos os dias até a consumação do século. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que vai, no momento do arrebatamento da igreja, vai levar aqueles que se encontrarem dignos até as nuvens do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e habitar-se-á no encontro da igreja com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus que detém a ação do anticristo. Meus amados irmãos, quando a igreja for arrebatada da terra, ai daqueles que ficarem aqui, ai daqueles que não tiverem o nome escrito no livro da vida, ai daqueles ultimamente eu estou a memorizar e a falar e a pensar uma frase que a pastora teve uns dias que ela colocou no estado dela, que ela falou mesmo assim: olha, se os vivos soubessem que os mortos sabem a respeito do inferno, todo mundo se converteria aqui na terra. E essa palavra veio muito forte no meu interior, porque só quem sabe como está sendo o sofrimento que está ali no inferno é os mortos, mas aqueles que estão em Cristo Jesus já não sei de Abraão, aqueles que estão em Cristo Jesus já contemplou a glória, aqueles que estão em Cristo Jesus ali dormem no Senhor, e os vivos serão arrebatados logo após. Porque precisamos do Espírito Santo de Deus, porque Ele consola a minha e sua alma. Porque Davi falou assim: porque se perturba dentro de mim, ó minha alma, espere em Deus, porque, ó minha alma, só espera no Senhor, porque a alma do homem fica angustiada, o espírito fica angustiado, abatido, mas só que, meus amados irmãos, o nosso Deus, Ele enviou o Espírito Santo de Deus para nos consolar. Nós somos compostos de espírito, alma e corpo. O espírito e a alma que habita dentro de um corpo, e momento que o espírito ali, meus amados irmãos, que está ali com comunhão diante do Senhor, e a alma que é a emoção, que é os prazeres, a vontade para a inclinação da carne. O espírito humano está dizendo assim: busca a Deus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E a alma está dizendo: não, se inclina para a carne, se inclina para cá. O espírito humano está dizendo assim: olha, você não sabe a realidade do inferno, eu não quero ir para lá. E a alma está dizendo mesmo assim: não, fica nos prazeres se mudando. O espírito humano está dizendo mesmo assim: olha, volta para o Criador, volta para Deus, volta para Jesus. E a alma está dizendo assim: não, fica aqui na terra. Meus amados irmãos, fica contrito com Deus. Somos passageiros, somos que nem uma neblina, somos que nem um vapor, somos que nem um orvalho, somos pó de cinza. Precisamos do Espírito Santo de Deus. E porque Ele nos ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor, para dizer para aqueles que ainda não têm uma aliança com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou aquele que se afastou da presença de Deus: Jesus tem um plano na sua vida, Jesus quer te libertar, Jesus quer te resgatar, Jesus quer escrever o teu nome no livro da vida, Jesus quer comunhão contigo, e você precisa de
ter comunhão com Ele, para dizer para aqueles que estão lá fora, dizendo assim: olha, o Senhor me ungiu porque eu vou orar por você, você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai ser restaurado, você vai ter um encontro com Deus novamente, porque o Senhor nos ungiu com o Espírito dele. Aleluia. Para dizer para aqueles que têm o espírito angustiado, dizendo assim: tem salvação para a sua alma. Para dizer para aqueles que estão em angústia de espírito e de alma, dizer: a solução é Jesus, o caminho é Jesus, a liberdade é Jesus, porque o Senhor nos ungiu com o Espírito dele, porque nós não merecemos nada. É favor imerecível, é graça, favor imerecível, mas o Espírito do Senhor está em você, em mim, em nós. Aleluia. Espírito de Deus. O Espírito do Senhor. No livro de Joel, o profeta ele diz assim: a dizer que nos últimos dias o Espírito do Senhor virá sobre todas as carnes. Os nossos filhos profetizarão, os jovens terão visões. E aí ele começa a falar sobre o derramamento do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, ali, o apóstolo Pedro ali, ele traz a memória do que o profeta Joel falou. E é dizer que nos últimos dias o Espírito do Senhor vem sobre toda a carne. O Espírito do Senhor fortalece o homem. Aleluia. O Espírito Santo de Deus ilumina o homem. O Espírito Santo de Deus direciona o que é certo e o que é errado. O Espírito Santo de Deus ali conduz o ser humano à presença de Deus. E por todos que está em Sião de luto, aí o Espírito Santo de Deus vem e diz: olha, fala para ele, fala para ela que está de luto, que tem salvação, que tem ressurreição. Diz para ele, para ela que está de luto, que o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Diz para ele e para ela que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas que eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Diz para ele e para ela que, olha, que conheceria a verdade vos libertará. Diz para ele e para ela que quando o Filho do Homem libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí o Espírito Santo diz para ele, diz para ela: vinde a mim, todo aquele que descansar e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Diz para ele, diz para ela que o primeiro Adão que pecou, o primeiro Adão quebrou a aliança, mas diz para ele que o segundo Adão, Cristo Jesus, não pecou e não quebrou a aliança, e tem uma aliança também de sangue. Olha, diz para ele, diz para ela que no prazer que o nome dele, que o nome dela está escrito no livro da vida. Ele começa a dizer assim: diz para ele, diz para ela que Deus, olha, entregou seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí ele começa a dizer: diz para ele, diz para ela que eu tenho uma maravilha para ela. Não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê no mim. Vem na casa de meu pai, a muita morada, se fosse assim, buscaria ali, vou preparar um lugar para vós outros. Aí ele começa a dizer: diz para ele, diz para ela, eis que a tua porta embaixo, só que ouvir a minha voz e abrir a sua casa, entrando em sua casa, serei com ele comigo, e ali fazer ele morada. Aí ele começa a me dizer: olha, eu quero entrar na sua casa, eu quero limpar a sua casa, eu quero habitar na sua casa, eu quero andar contigo, porque a eternidade para quem está sem Cristo não é coisa boa. Verdade, meu Deus. Que misericórdia, Pai. Não é coisa boa. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Ele nos chama. Ele nos chama para dizer mesmo assim: olha, apregoar o ano aceitado do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar as quando que chora. Aí ele diz: olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Alguns ali choram com angústia, choram por
Outros choram de alegria, outros choram na presença do Senhor. Mas o Senhor está dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem por amanhecer. E a rosto dos que se amam estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria. Diz para ele: eu quero dar alegria ao espírito dele, eu quero dar alegria à alma dele, eu quero colocar o óleo sobre a cabeça dele. O Senhor, olha, tirar sua cabeça com óleo, seu cara se transformará. Vontade de misericórdia que seguirão todos os dias da sua vida. Olha, diz para ele, diz para ela: eu quero fazer novidade com ele, eu quero fazer novidade com ela. Aleluia, glória a Deus. Em vez de pranto, veste de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame calvário de justiça, plantado para o Senhor, para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os dias destruídos e renovarão a cidade arruinada, destruída de geração em geração. Aí ele está dizendo assim: olha, eu quero restaurar a sua casa, eu quero restaurar a sua vida, eu quero restaurar a sua família, eu quero restaurar o seu matrimônio, eu quero restaurar os seus filhos, eu quero restaurar tudo aquilo que você perdeu. Ele está dizendo assim: olha, diz para ele, diz para ela que só precisa reconhecer que eu sou Deus e que Ele é cego, e que eu sou Pai, que Ele é Filho. Olha, que eu sou Senhor e Ele é mordomo. Diz para ele, diz para ela que esse mundo não tem coisa boa, mas se vir diante de mim, eu sou aquele que faz acontecer, e que está comigo não perde peleja, não perde batalha, porque eu sou general de guerra, fiel na peleja, fiel na batalha. E ele diz: olha, então somente ficar de pé e verá o livramento que o Senhor vai dar nesta noite. Mas diz para ela que precisa estar na minha presença para eu pelejar o fogo dele. Aleluia, Deus. Deus, poder e glória. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vindeiros. Ele está dizendo mesmo assim: olha, diz para ele, diz para ela, eu quero abençoar a vida dele mais ainda, porque todos são abençoados por toda a sorte de bênção na região celeste. Pode trazer como estrada, como concreto, e como é que traz por intermédio da leitura da palavra, por intermédio do jejum, por intermédio da oração, a súplica ao Senhor. Ele diz: pedir, dá-se-vos-á, por pedir a causa grande. Olha ali, aí ele dizendo assim: batei, e aquele que bate recebe, aquele que bate abre. Aí diz para ele, diz para ela, que eu quero fazer coisas novas nele, nela. Aleluia. Ele diz: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comerei as riquezas das nações, na sua glória vos gloriarei. Não tem que mel combinar todos os dias da sua vida, com superficial o mal e atentar para o bem. Não tem que mel comerá todos os dias da sua vida, quando souber rejeitar o pecado, rejeitar o mal e atentar para o bem. Em Isaías 59, versículo 1 a seguir: o que faz separação do homem para com Deus é o pecado. A mão do Senhor não está encolhida para que ele não possa tocar, para que ele não possa abençoar. Os olhos do Senhor não estão fechados para que ele não possa ver. Mas o pecado faz separação do homem com Deus. Do homem com Deus. Então julgar, em lugar das vossas vergonhas tereis tu para honra, em lugar da afronta exaltareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuirão touro e tereis perpétua alegria, porque eu, Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade. O roubo dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, com ele fareis aliança eterna. O Senhor está dizendo mesmo assim: olha, eu não gosto de iniquidade, em mim não há iniquidade, eu odeio, mas a justiça eu gosto, a justiça eu amo.
o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é o Todo-Poderoso. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos vierem o reconhecerão como família bendita do Senhor. Oh, ele chegou e falou para o nosso pai Abraão, falou: Abraão, bendito será toda a família na terra por tua causa. Por tua causa, Abraão, bendito será toda a família na terra. Porque ele diz no livro de João, capítulo 4, versículo 24, onde aquela mulher estava ali, no tanque de Jacó, e o Senhor Jesus Cristo ali ia entrar em Samaria, entrou ali, perto do meio-dia ali, ela estava ali a tirar água, ela não poderia ir pela manhã cedinho, porque ela era desonrada, ali que tinha aquelas outras mulheres ali, ela também não poderia, à tardezinha, porque as mulheres estavam tirando água, e ela se sentia desonrada, mas ali perto do meio-dia ela ia, porque era o momento que as mulheres não iam, e foi o momento que o Senhor Jesus Cristo chegou para ela e pediu de beber água, e ela falou que o samaritano não tinha comunhão com os judeus, e nem os judeus tinham comunhão com os samaritanos, e o Senhor Jesus Cristo falou para ela: se você soubesse quem fala contigo, olha, e se você soubesse, olha, que esse cantando com você pode jorrar em você rio da água da vida. Ela falou: olha, então eu quero de beber essa água para que eu não tenha mais aqui do poço que meu pai Jacó cavou aqui para poder pegar água. E de repente o Senhor Jesus começou a conversar com ela, e ela com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ela falou ali sobre adoração, e o Senhor Jesus falou: olha, a hora vem, já chegou agora, e o Pai procura o verdadeiro adorador, aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. Aleluia a Deus. Em espírito e verdade. Ele procura nessa geração, Ele procura nessa noite, Ele procura na nossa vida adorar ao Pai em espírito e em verdade. Que tipo de adorador nós somos? Falando de adorador, eu vejo ali a situação de Abel, de Caim em uma adoração e um culto ali carnal, Abel em uma adoração e um culto espiritual. Há uma diferença em tipo de culto, como nós estamos cultuando ao Senhor. O Senhor, Ele deseja receber o nosso culto espiritual, Ele deseja que nós entremos na presença dEle e não tenha pressa, Ele deseja que nós celebremos com Ele, Ele deseja que nós glorifiquemos, exaltem e bendizem o nome dEle, Ele deseja que nós tenhamos prazer de estar na presença dEle. Então Caim ali levou ali um culto ali de qualquer maneira, e Abel não, Abel levou ali do que ele tinha de melhor, e o que Abel tinha de melhor ali diante do Senhor era um culto ali em adoração. O Senhor busca na minha vida, da sua vida, da nossa vida, da vida da igreja, da humanidade, um verdadeiro adorador, porque Ele procura aquele que o adore em espírito e em verdade. Ele procura o que adore Ele em espírito e em verdade. Ele procura a sua vida, Ele procura o Espírito do Senhor. Falando do Espírito do Senhor, a gente vê ali no livro de Mateus capítulo 4, quando o Senhor Jesus Cristo foi batizado, a palavra do Senhor disse ali que João viu a pomba vindo ali, o Espírito Santo de Deus ali em forma de pomba, ali pousou ali sobre o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele também ouviu a voz de Deus dizendo: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. O que é que o Espírito Santo de Deus faz? A palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor Jesus Cristo foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, e quando chegou ali, ele passou 40 dias e 40 noites ali sendo tentado ali, mas só que ele ali, ele provou para Deus sua lealdade
mudar a história da sua vida. Esta noite, Ele quer transformar a sua vida, porque o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, está sobre a sua vida, está nesta igreja, está nesse altar, está nesse ministério.